Repetições ou prolongamentos, audíveis ou não, de sons ou sílabas. Essas são as principais características da gagueira, que atinge cerca de 55 milhões de pessoas no mundo, segundo a Associação Brasileira de Gagueira. As vacilações na fala que acabam prejudicando severamente a maneira de se comunicar, na maioria dos casos, surge entre os 3 e os 6 anos de idade. E esse é o nosso assunto de hoje do quadro Filhos. Aqui comigo no estúdio está a fonoaudióloga Francine Berti, que vai falar mais sobre esse tema. Boa tarde, Francine. Boa tarde, Muito tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigada a vocês pelo convite. Então, como a gente viu ali, a gagueira ela é um caso muito comum, né, Francine? E olha só, como que ela atinge as crianças, né? Se fosse pra gente caracterizar a gagueira aqui, o que é a gagueira? De fato, é comum, né? Só que ela ainda, apesar de ser extremamente corriqueira, ela ainda é muito maltratada. Maltratada, desconhecida, toda cheia de dogmas para falar. A criança é gaga, então tem que cuidar, não pode falar na frente dela que ela é. Então ela é cheia ainda de preconceitos também floridos e que não auxiliam em nada no tratamento, né? A gagueira, ela se caracteriza por perseverações na fala. Então, pode ser de várias maneiras. E ela inicia diferente de um ser para o outro, né? Entendi. Mas ela, basicamente, a criança vai ter repetições de vogais ou de consoantes, ou vai ter prolongamentos que se caracterizam em fazer com que essa palavra seja um pouquinho maior, que parece que não está sendo fluente essa fala. Ela pode se caracterizar ou não com tensões pelo corpo, né? Às vezes tu nota força para falar, que pode ser de corpo inteiro, que pode ser de região localizada. Às vezes acaba mudando até a expressão da criança, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E tem graus diferentes de gagueira? Ah, com certeza, com certeza. Na verdade, no tratamento da gagueira, nós não costumamos caracterizar ou é fluente ou não é fluente. No entanto, você observa diferentes sofrimentos, vamos dizer, em relação à fala. E quais são as causas, Francine, dessa gagueira em crianças? O que causa isso? A gagueira é um fenômeno multifatorial. Não existe assim, é genético, né, ou é ambiental. Ela tem uma carga genética e cada vez mais isso vem sendo aceito, tá? Isso independente dos pais gaguejarem ou não. Nós estamos falando de gene mesmo. De gene. De gene. Nós poderemos falar também de hereditariedade, podemos falar de modelos aprendidos. E nós podemos falar de fatores ambientais colaborando para essa fala, né? E quando que os pais devem dar uma atenção especial, então? A criança começa a gaguejar em casa, mas às vezes aquilo pode ser, né, temporário, não sei. Quando que os pais devem falar, não, vamos dar uma atençãozinha especial, porque realmente está mostrando esse problema? Essa pergunta é bastante assim, importante. Por quê? Porque não raras vezes, ou nós recebemos esse paciente adolescente já, e daí a gente já tem todo um feedback negativo em relação a essa fala, né? Ele se conhece desde criança por falar mal, por gaguejar, pelo gaguinho. Então, associado a essa fala ruim, ele já tem aí todo um dogma, todo um sentimento, todo um emocional abalado, o que não colabora em nada no tratamento da gagueira, onde ele vai precisar se tornar um ser confiante, falante, fluente, né? Então, é bem importante que nos primeiros sinais os pais procurem um fonoaudiólogo para serem orientados. Nem sempre a gente vai tratar a criança aos 2, aos 3 anos de idade. É muito novinho ainda, muito né? pequeno. Mas a gente precisa, sem dúvida, avaliar essa criança para ver em que momentos de gagueira nós estamos e se de fato se trata de uma gagueira, tá? E orientar esses pais a como conduzir a fala dessa criança para que ela seja fluente. O tratamento, então, ele pode ser feito em casa mesmo com os pais? Na verdade, assim, a gente tem uma frase na fonoaudiologia que eu acho ela bastante forte, mas importante de ser pensada. A gagueira, ela não começa na boca da criança, ela inicia no ouvido dos pais. Ah, olha só. Então, as condutas que tu vai tomar perante essa criança que começou a falar, às vezes, e está elaborando todo um léxico gramatical, ela ainda não tem
palavras, ela ainda está buscando repertório, ela está treinando estruturação de frase, ela está elaborando o conto. Então, às vezes, essa falha atrapalhada não vem de uma gagueira. Ela é confundida com uma gagueira. Entendi. Ela vem de buscar estruturar. Como eu falo isso? Como eu falo aquilo? E daí ela engasga, e daí o pai fica atento, e daí ela está treinando a fala, né? Ela está aprendendo, ela está patinando na linguagem. Aí, cada vez que ela fala, o pai intervém no intuito de ajudar. Filho, isso, calma, respira. Então, exatamente devagar. Essa intervenção dos pais que eu gostaria de ter mais informações. Os pais devem, a criança falou errado, ela deve chegar e corrigir na hora que o filho fala? Como que deve ser feita essa correção? No que tange a gagueira, a gente deve estimular essa criança a se comunicar, a falar, e ela precisa se sentir livre para isso. E se para isso ela tiver que gaguejar, que a gente deixe ela gaguejar à vontade. Inclusive, isso é uma técnica empregada em terapia, que é a gagueira livre. A gente deixa o nosso paciente se expressar, entrar e sair da dificuldade sozinho. Entendi. Porque se eu opero sobre a fala dele, sobre a linguagem dele, fazendo intervenções, interpelando, eu não estou possibilitando ele a sair desse círculo vicioso. E eu preciso dar a esse ser condição disso. Entendi. Só exercitando. Legal, Francine. Né? Tem gente mandando WhatsApp, Opa. Vamos dar uma olhadinha. Mônica, meu filho Gabriel tem 4 anos, ele troca o S pelo T. Devo levar na fono? Então, agora daí ela já está falando de outra coisa, que eu falei assim, sobre a gagueira, a gente deve deixar à vontade, procurar uma avaliação para dar condições de ser orientado, ou não, ou às vezes já tem que tratar. Em relação ao que ela perguntou, nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de trocas na fala, que é o desvio fonológico, trocar uma letra por outra, independente de qual letra seja essa. Ele tinha 4 aninhos, é isso? 4 anos. Já precisa buscar fono, porque assim, ó, entendi. existe uma hierarquia de traços, né? Então assim, lá pelos 2 anos eu tenho que falar corretamente esse, pelos 3 esses, pelos 4 esses. Então cada idade, cada faixa etária, eu preciso falar alguns sonzinhos corretamente. O dela já está com 4, esse sonzinho que ela solicitou já deveria estar sendo falado corretamente. Quanto antes, mais rápida a eficiência do tratamento, né? E menores as frustrações que ele vai ter. Porque a gente sabe, né, que riem, tira o sarro. Tem criança que leva numa boa, tem criança que sofre. Claro. Francine, nosso tempo é tão curtinho aqui, tem tanta coisa pra gente falar, né? Mas eu agradeço a sua presença. E outro dia eu quero que você volte aqui pra gente falar mais sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, eu adorei estar aqui, obrigada, né? Vou voltar sim. Volta. Eu só queria agradecer muito as minhas secretárias, a Fê e a Dani, porque elas se viraram nos 30 pra gente pra poder atender aqui. ao convite de vocês. Que bom, então nós, eu e o público aqui, nós agradecemos a sua presença. Obrigada, gostei muito.